Isaías, capítulo de número 21, versículos de número 11 e 12. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 21, versículos 11 e 12. A Bíblia Sagrada diz assim: peso de Duma, gritam-me de Seir, guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda: vem amanhã, e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Amém. Há alguns anos falamos sobre esse texto aqui em um culto de missões. Os irmãos que têm boa memória devem lembrar daquele dia. Quando eu leio esse texto, para que nós entendamos, em casa, cuidadosamente, precisaremos ler Daniel, capítulo 2, e Daniel, capítulo de número 7 também. Porque todos sabem que o livro do profeta Daniel está dividido em uma parte histórica, que é do capítulo 1 ao 6, com exceção do capítulo 2, que em parte é profético. É a revelação do sonho profético, que é o mesmo significado do capítulo 7. Só que Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12, é profético. Nós nos preocupamos sempre e muito em trazer uma mensagem ao povo de Deus que seja fácil, acessível e de bom entendimento para todos. E às vezes, quando pregamos uma mensagem como essa, nós nos preocupamos um pouco mais, porque às vezes pensamos falar tão fácil e nós vemos que nem todos compreendem. E essa mensagem eu reconheço que não é tão simples, mas eu tentarei falar compassadamente, a fim de que os irmãos entendam melhor. Se você não tiver coragem de ler Daniel capítulo 2 e nem Daniel capítulo 7, você não entenderá o que eu vou dizer aqui. E nesse momento nós não temos como ler aqueles capítulos para que nós expliquemos aos irmãos. Há poucos dias nós estudamos todo o livro de Daniel e pontuamos bem ao nosso ver. Quando eu olho para esse texto, na minha mente está esse tema: 4 dias da profecia bíblica. Quando falo de 4 dias, hoje, nessa mensagem, eu não estou falando apenas de um dia, de 24 horas, mas de 4 períodos, deles que aconteceram, deles que nós estamos vivenciando e do que ainda está por vir. O texto parece difícil, mas quando nós explicamos, torna-se melhor, porque Daniel, Isaías 21, versículo 11, começa dizendo:
peso de domar. Eu tenho dito aos irmãos que essa palavra peso, ela quer dizer uma sentença, um juízo, uma punição divina, dependendo do contexto em que ela estiver. Nesse caso aqui, está falando disso, de uma sentença, de uma punição divina. Domar aqui está falando de Edom, está falando dos edomitas, está falando da geração de Esaú, o que nós estudamos hoje rapidamente pela manhã. O texto continua e diz: gritam-me de Seir. Seir aqui é a mesma Idumeia, ou ainda a região onde era habitada pelos edomitas. Enquanto Dumá fala do próprio povo, Seir fala da região geográfica. O texto sagrado diz que o povo que estava naquela localidade, eles gritavam: guarda. Esse guarda aqui é o profeta, era o homem de Deus naqueles dias, porque a função de um profeta, de um pastor, de um líder espiritual, é exatamente de alimentar o rebanho, de guardar o rebanho, de proteger o rebanho, de advertir o rebanho, de estar pronto para, em qualquer perigo que houver, fazer por onde anunciar ao povo, para que o povo esteja de ouvidos atentos e de olhos abertos. O grito do povo da região era: que houve de noite? Era uma pergunta, era um desejo do povo saber, era um desejo do povo conhecer. E o texto sagrado diz: guarda, que houve de noite? A repetição da mesma pergunta por duas vezes mostra a curiosidade e a ansiedade do povo em saber o que o profeta tinha a dizer naqueles dias. Uma das coisas mais tristes é quando o profeta já não tem a credibilidade de ser ouvido e de ser buscado. A outra triste realidade é quando há um povo que diz que segue a Deus e não tem nenhuma curiosidade em saber o que o Deus deste povo tem a dizer a eles. Porque infelizmente nós vivemos dias dificílimos, onde as pessoas querem viver a sua crença de acordo com o que acham, pensam ou entendem. E a crença verdadeira, ela sempre estará baseada na Bíblia Sagrada. E aonde houver verdadeiramente um homem de Deus, com a palavra de Deus, aqueles que tiverem o interesse e o desejo de saber as verdades de Deus, sempre procurará a pessoa que estiver habilitada, não somente com distintivo, mas também verdadeiramente habilitado na palavra para lhe responder alguma coisa. Tendo em conta que a Bíblia, de todos os assuntos que precisamos saber, ela fala. Embora nós ainda não saibamos pesquisar ou todos os assuntos que ela fala, mas ela fala de tudo que nós precisamos saber, seja para esta vida
ou para a eternidade ainda. O texto sagrado diz no versículo de número 12: e disse o guarda. O profeta responde: vem amanhã. Está falando de um novo dia que surgiria. Estava falando de um momento de claridade que apareceria. Tendo em vista que a pergunta do versículo 11 estava perguntando o que ele tinha para dizer da noite que havia passado, que experiência ele havia tido, o que ele tinha para elucidar de acordo com o que eles gostariam de saber naquele momento. E a Bíblia Sagrada diz que o profeta responde é que vem uma manhã e que também vem a noite. E ele diz: se quereis saber, perguntem. Se quereis perguntar, perguntai. Mas antes que nós queiramos saber alguma coisa, nós precisamos nos voltar para Deus. E nós precisamos estar aonde Deus quer que nós estejamos. Esse texto sagrado se mostra o que havia acontecido, o que aconteceria logo após com o povo assírio, onde ainda neste livro, no capítulo 37, o versículo 36, mostram que eles foram destruídos. Pois a Bíblia revela que em uma só noite, um anjo, apenas um anjo, matou 185.000 soldados assírios. O tempo passa e depois se levantaria como levantou o povo babilônico e logo depois o povo medo-persa. É aqui onde eu começo falando desses dias que não são dias de 24 horas, mas períodos que aconteceram, estão acontecendo e que ainda acontecerão. Primeiro lugar, primeiro ponto da mensagem: Dia dos Gentios. O Dr. Lucas escreveu no livro O Evangelho que leva o seu nome, Lucas 21, e o versículo de número 24, texto que nós levamos muitos anos, depois que começamos a ler a Bíblia, para entendê-lo, ou pelo menos pensar que entendemos. A Bíblia diz: e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Quando nós olhamos à luz desse texto, o tempo dos gentios há muito que começou, e é um período muito longo. O período dos gentios, quem explicou sobre isso foi o profeta Daniel, quando ele estava orando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, querendo saber acerca da dificuldade que eles enfrentavam no cativeiro babilônico. E a Bíblia Sagrada diz no livro do profeta Daniel, pelo menos o versículo de número 25, para que nós compreendamos a resposta que o profeta obteve. A Bíblia diz: sabe e entende. Porque não é importante apenas sabermos, termos informações. É necessário entendermos as informações que nós temos. Por isso, o Senhor Deus diz: sabe e entende. Esse desde está marcando o dia em que o tempo começou a ser contado, o tempo dos gentios. E ele diz: desde a saída da ordem para restaurar.
somente e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. Esse Messias aqui está com M maiúsculo e o príncipe está com P maiúsculo. Está falando de Cristo. Porque há um outro príncipe aqui no texto que não está com P maiúsculo, que é o anticristo, mas esse é o próprio Cristo. E quando foi a saída desta ordem, nós não vamos ler, mas em casa cuidadosamente, se você ler, entenderá. Neemias capítulo 2, versículos 1 a 8. É ali quando começa esse dia muito longo, o tempo dos gentios. E isso muito tempo antes de Cristo. Porque como eu comecei falando que é impossível nós entendermos o que estamos estudando nessa noite, se não lermos Daniel, capítulo 2 e o capítulo 7, é porque no capítulo de número 2 tem uma estátua, no mínimo esquisita, pois a Bíblia Sagrada diz que a cabeça dela é de ouro. Mas no capítulo 7 tem um animal que simboliza aquela mesma cabeça, e aquele animal é um leão, falando que é forte, e o ouro falando que é bom. O que é isso na profecia bíblica? É uma simbologia do reino babilônico, porque todos sabem que Nabucodonosor se levantou e muito potentoso, o que dizia o povo fazia, o que mandava o povo obedecia, e não era para acontecer de outra forma, pois se assim o fosse, eles seriam punidos com a própria morte. Quando nós olhamos à luz da profecia bíblica, nós vemos também no capítulo 2, aquela estátua, além da cabeça de ouro, ela tinha o peitoral de prata, e prata é inferior ao ouro. Quando nós lemos Daniel capítulo 7, nós vemos que o animal representado agora é um urso. Ora, sendo o leão o rei das selvas, o ouro um dos metais mais preciosos, aí você vê que a prata já é inferior, ao tempo que o urso também, ele se submete ao leão, porque o leão é o rei da selva. Está falando de um outro período em que surgiria um outro império, o Império Medo-Persa. Quando nós olhamos ainda estes 2 capítulos de Daniel, olhando a estátua do capítulo de número 2, nós vemos que depois do peitoral, as suas coxas, aquela estátua tinha bronze, e o outro animal que surge no capítulo 7, ele era semelhante ao leopardo. Isso significa o quê? Um terceiro império que surgiria. Agora, a Grécia. Continuando observando as profecias de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo de número 7, nós vemos em último lugar que os pés daquela estátua do capítulo 2 era ferro misturado com barro. Veja que perante o ouro, o ferro nada é, e ferro misturado com barro nenhuma consistência tem. O que é que Deus está nos dizendo isso? Porque no capítulo de número 7, agora a figura é de um monstro. A Bíblia diz que é um animal terrível, com várias cabeças e chifre. Eu chamo de monstro. O Senhor está nada mais, nada menos mostrando que os reinos desta terra, por mais que pareçam potentosos como ouro, mas eles enfraquecem semelhante à prata, tornando-se semelhante ao bronze, mas no final é ferro misturado com barro. Observe que ferro com barro nunca terão consistência.
nunca terão aderência, eles não se unem, eles não se juntam. E lembrando de que uma construção que começa de cima para baixo, ela nunca terá consistência enquanto na sua base está o barro, sendo que lá no final estará o ouro, que é muito mais pesado. Detalhe, na profecia que existe no capítulo 2 de Daniel, está dizendo que uma pequena pedra sem auxílio de mãos feriu aonde? Os pés da estátua. E de repente toda a estátua caiu por terra, mas aquela pequena pedra foi juntando outras pedras a ela, e a pedra tornou-se muito grande. Sem nenhuma sombra de dúvida, o Senhor está falando dos reinos desta terra, que embora comecem de uma forma grandiosa, acabam-se em nada, ao tempo que o reino do nosso Cristo começou com uma aparência aparentemente falida, mas ele cresceu, está grande e não há quem possa parar, porque esse projeto é de Deus, é projeto divino e ninguém poderá pará-lo. O profeta Isaías disse, quando respondeu, vem amanhã. Por que vem amanhã? Porque é o segundo dia, em que falamos aqui, um segundo tempo, seria o tempo da graça. Hoje é chamado Domingo de Páscoa, onde se comemora a ressurreição de Cristo. Cristo que começou para começar, vamos dizer assim, uma redundância, veio nascido de mulher, e já era um projeto antiguíssimo, porque Apocalipse capítulo 13, o versículo de número 8, fala de um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele não foi morto antes da fundação do mundo, mas desde, significando que na presciência de Deus, ele sabe que colocaria um casal no jardim, mas que aquele casal morreria. Mas como era um projeto de Deus, de salvação para a humanidade, o Senhor fez também a mulher, isso mostrando ao mundo que já havia o projeto do nascimento de seu filho, e que não precisaria da ajuda de José, porque o próprio Espírito Santo haveria de gerar no ventre de uma mulher a semente que salvaria a humanidade. Quando eu olho para isto na Bíblia, é impossível nós não acreditarmos que Deus não exista, porque a Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse mostra o projeto completo de Deus, mostra a criação do homem, mostra a queda do homem, e mostra o projeto de restauração do homem, e mostra o futuro para a humanidade, que é um céu de glória para o povo de Deus. Quando nós olhamos para isto na Bíblia Sagrada, nós vemos que esse segundo dia, o dia da graça, o momento em que o Senhor preparou para que o povo acordasse para Ele, o que infelizmente não foi possível. Observe que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Maria guardava todas as coisas no seu coração. Jesus foi perseguido pela política do tempo e foi morto exatamente pelos religiosos da época. Imagina só. Um homem que veio para revolucionar e de fato revolucionou, ele não foi entendido nem pelos seus familiares. Quando ele se levantava para pregar, a exemplo de Marcos capítulo 6, versículos de número 2 a seguir, alguém perguntava, não é esse o filho do José e da Maria, o moço aqui da esquina? João capítulo de número 7, versículo 5, a Bíblia diz, nem os seus irmãos acreditavam nele.
Jesus entra em Jerusalém e muitas pessoas, devido a uma tradição, domingo que passou, hoje fazendo 8 dias, colocam ramos em suas portas, mas não sabem por quê. Eles fazem isso devido a uma tradição passada, porque entende-se que foi o dia em que ele escolheu para adentrar em Jerusalém, montado em um jumento, e as pessoas disseram: esse Jesus não está com nada, porque como o povo judeu estava escravizado e submisso ao serviço de Roma, pagar impostos e viver em aquela negridão espiritual, quando Jesus entra montado no jumento, o povo disse: esse libertador não está com nada. Porque naqueles dias andar montado no jumento significava dizer que a pessoa não queria briga com ninguém, confusão com ninguém. Era essa a mensagem. Eles estavam esperando um libertador que viesse com uma espada na cintura, que viesse montado em um cavalo e pronto para, em uma guerra, libertá-los do jugo de Roma. Mas Jesus aparece de uma forma muito simples. As pessoas não deram nada por ele, mas alguém jogou ramos para que eles pudessem trilhar na entrada naquele dia. Por isso, os ramos no domingo passado em muitas portas, que as pessoas não sabem disso por não lerem a Bíblia, mas o significado é isso, é querendo rememorar aquele dia. O que quero lhe dizer é que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Quando quiseram fazer o rei naquele tempo, ele disse: eu não vim para isso agora, porque naquele dia ele havia vindo para pregar o ano aceitável do Senhor. Por esse motivo, Jesus não brigou com ninguém, não discutiu com ninguém, submeteu-se a tudo quanto deveria submeter-se. E para que você não pense diferente, naquele tempo o povo estava em trevas espirituais, mas amanhã de que o profeta falou, vem amanhã, amanhã raiou. Quem diz isso é Mateus capítulo 4, versículo de número 16. Aqueles que estavam assentados em grandes trevas, raiou a luz. Porque às vezes as pessoas sem Jesus, eles se adaptam tanto às trevas que até se assentam e se conformam, mas é só até a luz não resplandecer e brilhar, porque quando a luz resplandece, nós somos iluminados e podemos ver que Jesus raiou, Jesus nasceu, Jesus apareceu, e o ministério dele mudou a história do mundo e a história da minha vida. Ele quer mudar a história da sua vida também. Mas infelizmente, em todas as épocas houveram pessoas que não quiseram mudar. As cartas que ele escreve às igrejas do Apocalipse, o capítulo de número 2, versículo 13, está lá a igreja de Pérgamo, e o Senhor diz: aqui é onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita. Quando a gente olha a luz da história, a gente vê que aquele lugar é possivelmente a Turquia na atualidade. A igreja de Pérgamo, o significado do seu nome é exatamente casamento. À luz da história secular, nós vemos que naquele período a igreja casou-se com o paganismo e viveu uma vida divorciada de Deus, mas casada com o mundo e com o paganismo deste mundo. Quem gosta de evangelizar já se deparou com alguém dizendo assim: mas a nossa igreja foi a primeira. Porque a igreja como um todo era a igreja de Atos dos Apóstolos. Mas com o passar do tempo, o povo foi se distanciando de Deus, se distanciando da palavra, e em Pérgamo a igreja se tornou profana e casou-se com o mundo. É por isso que o significado do nome daquela igreja Pérgamo é exatamente isso, porque Pérgamo vem de pergaminho, era uma igreja que era para ser bíblica, de pergaminhos disso, da palavra, mas por se afastarem da palavra,
palavra, tornaram-se pagãs. É esse o motivo do nosso zelo e do nosso cuidado. E eu falo hoje e vou falar amanhã ainda, porque não dá para absorver que o nosso povo está compreendendo o que nós estamos pregando. Há 7 anos nós estamos dizendo que Páscoa não tem nada a ver com ovo e nem com chocolate, e nós pregamos isso, nós ensinamos isso, e ensinamos para as crianças, para os adolescentes e para os adultos. E um dia como hoje, o professor da escola bíblica fazer chocolate para entregar na classe é no mínimo absurdo. Isso é loucura e cegueira espiritual. E às vezes nós nos expressamos assim e as pessoas ignoram. Mas é porque, conhecendo a Bíblia, nós vemos que num período em que a igreja se afastou da Bíblia, casou-se com o mundo e com o paganismo, ela apodreceu. E historicamente é o período da Idade Média, a Idade das Trevas, onde os religiosos, com o nome de religiosidade, eles começam a prostituir a igreja, o ensino da igreja, a condução da igreja, a doutrina da igreja. E por isso muitos cristãos foram perseguidos, por isso muitos cristãos foram mortos. Se você conhecer a história da igreja em Esperantinópolis, você sabe, a sede foi primeiro no Palmeiral, era proibida de vir aqui. Quando era dirigido cultos, eram apedrejados, eram perseguidos, até que chegou um homem corajoso e veio em nome de Cristo, trazendo a sede para a cidade de Esperantinópolis, mas no princípio não foi aqui. E tudo isso eram resquícios daquilo que havia acontecido no passado. Irmãos, quando eu olho para a história bíblica, eu me emociono, porque eu estou me vendo andando em cima da profecia bíblica. Nós somos uma geração que nós estamos vivenciando parte do cumprimento de profecias bíblicas. Se você quiser observar, por exemplo, o livro do profeta Oséias, que está logo depois do profeta Daniel, o capítulo de número 6, Daniel, Oséias, o capítulo de número 6 desse profeta diz: vinde e tornemos. Você lembra que lá o Isaías disse: guarda, venham e tornemos, se quereis saber. Olha aqui o profeta Oséias dizendo a mesma coisa: vinde e tornemos. Tornemos para quem? Nós precisamos nos voltar para Deus. E a Bíblia diz assim: porque Ele fez o que, igreja? Isso aqui era com o povo de Israel. Ele despedaçou eles, os afugentou. Por quê? Por falta de obediência a Deus. E Ele fez o que depois de despedaçado? Ele nos sarará. Essa profecia está cumprida, amados irmãos. O povo de Israel não está mais preso em nenhuma parte do mundo. O que o profeta Isaías viu no capítulo 60, versículo 8, ele disse: eu olho pela janela e eu vejo um negócio voando no céu, e não é ave. Isaías estava vendo aviões voltando. Esse tempo em que nós estamos vivendo, um bairro nasce a cada semana em Israel. Você sabe o que é isso? A profecia de Amós, capítulo 9, 14, 15, cumprindo-se. Porque Deus disse que traria o seu povo para lá, os plantaria ali, e dali ninguém mais o tiraria. Israel é um estado pequeno, é um povo pequeno, mas tem um melhor material bélico do mundo, uma inteligência incrível, um povo que em todo o tempo foi perseguido por todos os povos e nunca se acabou. Sabe por quê? Porque Deus tem um contrato, uma promessa com aquele povo, e a Bíblia diz: se você quer a paz de Israel, então ore pela paz de Israel, que você será abençoado. A profecia que Deus disse a Abraão:
será abençoado os que te abençoaram e amaldiçoado os que te amaldiçoaram. Está válida até hoje. O povo de Israel não está mais parado em nenhum lugar do mundo, mas todos eles estão voltando. E aqueles que não voltaram ainda é por causa do fluxo de pessoas que tem sido muito grande, e organizadamente eles estão fazendo este processo. Somente a Rússia, ela tem material para causar uma guerra atômica, para destruir 16 vezes o planeta Terra, juntando com as demais nações. Hoje calcula-se que no mundo existe material atômico para destruir 28 vezes o planeta Terra. Você sabe o que é isso? Jesus está perto de vir buscar a sua igreja, e nós precisamos estar preparados. O dia da graça é simbolizado porque Jesus Cristo veio. Tito 2,11 diz: mas a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a viver uma vida piedosa, uma vida separada do mundo, da prostituição, nos educando na verdade, no que nós devemos seguir e como nós devemos fazer. Aqui em Oséias, essas duas primeiras profecias estão cumpridas, as outras duas estão por se cumprir. Mas antes que as outras duas se cumpram, a igreja de Cristo rasgará as nuvens, porque Cristo vem nos buscar e nós estamos aguardando Ele. Nós não podemos perder de vista a maior promessa que temos. Não é de um carro novo, não é de uma casa nova, é que nós vamos ver o nosso bem-amado Cristo Jesus, porque Ele morreu, Ele só passou 3 dias morto, mas ressuscitou ao 3º dia, e Ele vive, e é por isso que nós estamos aqui, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. O profeta Isaías disse: vem amanhã, mas também vem a noite. Quando a igreja for tirada da terra, chegará o 3º dia, o dia de aflição, o dia de ira, o dia de angústia, o que a Bíblia chama o dia do Senhor, o dia da vingança. Aqui no livro do profeta Isaías, o Isaías viu esse dia, no capítulo de número 61, do livro do profeta Isaías. Veja só, no dia que ele viu esse negócio. E olha que Isaías profetizou pouco mais de 700 anos antes de Cristo. Capítulo 61, ele disse assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isso aconteceu naquele dia que ele leu o livro no templo, em Lucas 4:16 e seguinte. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus parou de ler aqui, mas o texto aqui, Isaías 61:2 diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus leu em Lucas, ele parou aqui, mas o texto diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia da vingança será depois que a igreja for arrebatada. E é claro, nos dias em que nós vivemos, tem um bocado de gente dizendo que a igreja passará pela grande tribulação. E eu não perco tempo com isso. Irmão, vocês nunca me verão discutindo acerca da Bíblia. Se alguém quiser saber e perguntar, e nós chegarmos a um acordo, faço igual Isaías. Se querem saber, perguntai, mas discutir eu estou fora.
Mas no capítulo 5, versículo 9 de Romanos está assim: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. No tempo da ira, a igreja não estará mais na face da terra. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 10. O apóstolo Paulo diz à igreja de Tessalônica, e serve para nós hoje, primeiro aos Tessalonicenses 1:10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque ele ressuscitou, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós não estaremos mais aqui. Apocalipse capítulo de número 3 e o versículo de número 10 está dizendo: como guardaste a palavra, é preciso guardar a palavra, da minha paciência. O Senhor está guardando que a humanidade guarde a sua palavra. Também eu te guardarei. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele e compromisso com a sua palavra. E diz-nos a palavra: da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, virá uma tentação sobre toda a humanidade, mas aqueles que guardarem a palavra e se submeterem ao Senhor serão guardados daquele terrível dia. E a Bíblia diz: para tentar os que habitam na terra. Naquele dia nós não estaremos mais habitando na terra, porque nós estaremos com Cristo na eternidade. Quando nós olhamos para isso na Bíblia, passou-se o terceiro dia, mas esse terceiro dia terá um período de pelo menos 7 anos. O primeiro período dos gentios já vai aí com 2.600 e alguma coisa. Segundo período está incluso nesse primeiro dia. O terceiro dia, o dia de aflição, o dia da ira, o dia do Senhor, acontecerá depois da tribulação. E para isso eu quero que você veja o que está em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 14. Isso acontecerá depois do arrebatamento. Eu estou pregando para pessoas para que se livrem do dia da ira. E o Apocalipse 6,14 diz assim: e o céu se retirou, como se um livro é enrolado, porque aqueles tinham livros que eram rolos de pergaminhos. Então, como os livros eram enrolados naqueles dias, a Bíblia diz que o céu também fugirá. E todos os montes e as ilhas foram removidos do seu lugar, porque os terremotos e o balançar de Deus sobre a terra naqueles dias fará com que todas as coisas mudem de lugar. Versículo de número 15. E os reis da terra, os poderosos, os mandatários, e os grandes, as pessoas famosas, as que estão em destaques, e os ricos, aqueles que amam ao dinheiro e acham que o dinheiro é tudo na sua vida, e os tribunos, aqueles que julgam e aqueles que procuram perseguir, e os poderosos, aqueles que têm influência e aqueles que podem fazer alguma coisa com a influência que possuem, e todo servo. Naqueles dias as pessoas mais simples também serão afetadas, e todo livre, até mesmo as pessoas que dizem: eu nunca fumei, eu nunca roubei, eu nunca matei, mas quem não se entregar a Cristo de verdade estarão inclusos aqui. Eles se esconderão dentro das cavernas, eles entrarão nas rochas, eles entrarão nas montanhas, e eles dirão: montes, rochas, caiam sobre nós, nos escondam do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A face do Senhor é dócil
A face do Senhor é amável, a face do Senhor é linda para aqueles que fazem a sua vontade e para aqueles que amam a sua vinda. Mas a face do Senhor ao mesmo tempo é aterrorizante para aqueles que são desobedientes à sua voz e à sua palavra. Você quer ver mais? Apocalipse capítulo 16, versículo de número 10. Isso é o que acontecerá no dia da ira, mas em casa você poderá ver cautelosamente do capítulo 6 ao capítulo de número 18. Não teremos tempo para ler, mas Apocalipse 16 e 10 diz: e o quinto anjo tocou a trombeta, derramou a sua taça, e sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. E os homens faziam o que, igreja? Mordiam a língua de dor. Quão terrível será aquele dia! Mas depois que passar esse dia, terá um dia da igreja. É o que nós queremos chamar nesta noite de dia milenial, que não é um dia de 24 horas, mas um período de 1000 anos. Um dia que não foi entendido pelas testemunhas de Jeová. E eles acreditam que a igreja morará eternamente na terra e que apenas 144 mil serão salvos, o que é um engano. Ele se baseia em Salmos 37 e o versículo 11: os mansos herdarão a terra. Mas Jesus também falou em Mateus 5:5 que os mansos herdarão a terra. Os mansos é a igreja de Cristo que palmilha nessa terra hoje, mas que daqui a pouco nós não estaremos mais aqui, porque nós estamos vivendo uma vida submissos a Cristo e nós seremos tirados daqui. Virá o dia da aflição e da ira para os que habitaram no mundo, mas 7 anos depois virá o dia milenial. Nós viremos morar 1000 anos, não mais neste corpo, mas no corpo glorificado, onde nós teremos a oportunidade de voar velozmente, assistindo o Senhor no seu reino e trabalhar com Ele na terra, glorificando ao seu nome e vivendo para Ele. Apocalipse capítulo 20, a Bíblia Sagrada diz, a partir do versículo 1: e vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. A expressão para dizer que esse anjo é tão poderoso que prenderá Satanás. Versículo 2: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, aquela que estava lá no jardim, que é o diabo. O diabo aqui é acusador. É por isso que quem peca sente decepção, tristeza, sente-se desprezado e achando que todos o julgam, porque o diabo é acusador. Satanás, ele é sagaz. Ele te mostra e pinta um quadro aparentemente bonito, mas quando você cai no pecado, tudo que você tem é tristeza, miséria e dor. Descobre que é pobre, miserável, cego e nu. É diferente de Deus, que mostra o caminho da luz, o caminho que é Cristo, o caminho da salvação, o caminho da libertação, o caminho da liberdade, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E ele amarrou por 1000 anos. Como o inimigo será preso por 1000 anos, o dia milenial será 1000 anos. E a igreja reinará com Cristo na terra. Versículo 3: e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs ele para que não mais enganasse. Observe que o trabalho do inimigo é enganar. Quantas pessoas já não foram enganadas? E quantas estão sendo enganadas? Mas a Bíblia Sagrada diz, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto para um pouco de tempo. O tempo em que ele será solto
será apenas para testar os que nasceram no milênio. Porque ao tempo que a igreja estará em um corpo glorificado, aqueles que estiverem na terra e escaparem dos males que nós acabamos de ler no Apocalipse, eles adentrarão com o seu corpo material no milênio, procriarão, viverão. E naqueles dias, o profeta Isaías diz no capítulo 11, como Satanás será tirado da terra, o boi comerá palha junto com o leão, a criança, por inocente que seja, poderá brincar no ninho de cascavel, e não haverá maldade na terra, porque Cristo estará reinando na terra, mostrando para os homens como é que se tem um reino de equidade, de justiça, e de uma forma bela ele reinará. A igreja estará com Cristo. É por isso que eu não me preocupo com isso. Podem dizer o que quiserem dizer, falar o que quiserem falar, nós continuaremos pregando a palavra, porque nós cremos nisto. O que eu estou lendo para os irmãos é uma história que foi contada antes de acontecer, mas ela se cumprirá na sua totalidade, porque quem falou foi Deus, e Ele dará o cumprimento da sua palavra. A parte mais triste do que acabo de lhes falar é ainda ter pessoas que preferem acreditar nas mentiras de Satanás e não acreditar na verdade de Cristo. Mas essa é uma oportunidade que Deus sempre deu à humanidade. Mas em todos os tempos Ele preservou, conservou e levantou alguém para falar as verdades de Deus ao povo, a fim de que nenhum homem tenha desculpas quando estiver diante de Deus. Os 4 dias da profecia bíblica que lhes falei nesta noite é o dia dos gentios, o dia da graça, o dia da aflição e o dia milenial está chegando, está se aproximando. A minha pergunta é: como você está para enfrentar aquele dia? Fique de pé, por favor. Se tem alguém nesta noite que entende que para se encontrar com Deus precisa de um conserto, a oportunidade é esta. Se alguém entende que precisa para se encontrar com Deus de um acerto espiritual, o momento é esse. Nós não podemos dizer amanhã ou depois, porque nós não temos certeza se vivos estaremos. O que nós sabemos é que hoje Deus tem nos dado oportunidade. Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus? Tem alguém nesta noite que deseja voltar-se para Deus? Tem alguém nesta noite que deseja se entregar a Cristo como Senhor e Salvador? Estão todos bem? O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Ao nascer do mundo vão chorando, sem a salvação participar. Coloque-se à disposição de Deus para anunciar esta palavra. Coloque-se à disposição de Deus para ser instrumento. Sem se preocupar com os resultados imediatos. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Aquele que leva a semente preciosa.
anunciando, voltará sem dúvida alguma, trazendo consigo seus mortos. Tem alguém para Jesus? Nós estamos de aguardando. Adora o Senhor, sempre dizendo: fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar, fala Deus, fala Deus, sim, muitos são os que vão espiando, sem ter esperança de Deus. Vai depressa-lhes anunciando que Jesus leva para o céu. Todo mundo fala, fala Deus, cobrar no altar, fala Deus, se alegra pelo teu mandar. Olha o que acontecerá. Os trabalhos serão vindos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus lhes salvará benditos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, sim, alegra pelo teu mandar. Querido Senhor, a tua palavra está anunciada, o teu povo a ouviu e a pessoas contagiadas pela tua palavra. Então, bom Espírito, ministre aos nossos corações e mentes, ó Deus, a tua palavra, e que por ela nós sejamos incendiados, incentivados, alçados a vivermos mais perto de ti. Foi assim que nós começamos dizendo nesta noite que nós queremos estar mais perto de ti. Deus querido, continua abençoando todo o teu povo, leve paz aos seus lares, livre de toda sorte de males e nos dá uma noite em paz. Se voltares hoje, queremos encontrar contigo. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus seja conosco não somente agora, mas sempre. Toda a igreja diz: a paz do Senhor a todos.